Hum, eu tenho acompanhado a tragédia do Julian Assange e dos outros lançadores de alerta, como o Edward Snowden, e outros que nós já nos esquecemos, como a Manning, que também fez um trabalho considerável ao denunciar os assassinatos gratuitos praticados por militares americanos a bordo de um helicóptero no Iraque, e que passou anos e anos na prisão e que tem sido maltratado e depois maltratada porque ela mudou de sexo. E, aliás, essa mudança de sexo foi razão para terríveis humilhações e para um tratamento desumano inconcebível. O Edward Snowden denuncia um vasto sistema de espionagem dos cidadãos ordinários, dos cidadãos comuns, e não dos mafiosos ou dos criminosos, porque aparentemente eles não são vigiados. E quanto ao Julian Assange, ele faz parte, na cronologia, ele é um dos primeiros a ser capaz de montar um sistema de disrupção do segredo de Estado. E o que é que isto significa para nós? Isto significa que os Estados julgam-se no direito de nos ocultar um número infinito de coisas que nos dizem respeito. Eu penso, por exemplo, que a situação de uma unidade num campo de batalha, mesmo que a guerra seja ilegítima, não é admissível. Seria quase designar essas pessoas para a morte certa. Não é disso que se trata. Trata-se de coisas que nos dizem respeito, de manipulações da informação, de conspirações, porque trata-se as pessoas de conspiracionistas, mas afinal as conspirações existem, mas existem lá por parte daqueles que têm o poder e que, no fundo, manipulam a opinião internacional e nacional, etc., ao cometerem desacatos consideráveis. Quer seja corrupção, quer seja assassinatos, quer seja negociações absolutamente ilegítimas entre Estados e grandes empresas, quer seja atentados contra o ambiente, etc, etc. E, portanto, há um grande número de coisas que são ilegais, ilegítimas e perigosas que são escondidas ao conjunto da sociedade civil. E o paradoxo, atualmente, é que diz-se que os Estados-nação estão a perder poder. E é verdade que, num certo plano, os Estados-nação têm muito menos força que as multinacionais. Vê-se em muitos aspectos. Mas, em outros aspectos, os Estados-nação não só mantêm muita força, mas vingam-se nas suas próprias populações da sua impotência ao nível internacional. Ou seja, onde de facto se sabe que os Estados-nação já não têm capacidade para fazer um certo número de coisas, por exemplo, impor uma limitação das importações de bens que são perigosos, etc., já não conseguem, porque as multinacionais proíbem. Para impor uma regulamentação dos pesticidas, não conseguem, porque as multinacionais proíbem. Mas, por outro lado, eles podem impor à sua própria população graves riscos, graves perigos e, sobretudo, graves violações dos direitos humanos. Pronto. Há coisas que aconteceram, que foram atos gravíssimos que foram praticados pelos Estados, em particular intervenções no estrangeiro, esmagamento de movimentos populares ou de movimentos, por exemplo, ecologistas. Bom, isso tem sido o pão nosso, o pão deles de cada dia. E então, frente a isso, surge um movimento de revolta, que é uma verdadeira revolta, mas sui generis, que é romper o segredo de Estado e revelar à população das sociedades ocidentais, sobretudo, revelar à população o que os seus Estados, que se dizem representar a população civil, fazem a essa população. Portanto, a ruptura do segredo de Estado é uma hipótese de deslegitimizar, já estou como um certo primeiro-ministro a comer as sílabas, tirar a legitimidade ao segredo de Estado. O segredo de Estado deveria ser restrito
coisas altamente limitadas e pondo em perigo a vida das pessoas, mas nunca na atuação dos Estados em relação à sociedade civil. É aí que surge o Wikileaks e que surge o Julian Assange. Eu não o conheço pessoalmente, quer dizer, conheço o que toda a gente sabe, não é? Mas o que toda a gente viu foi que o Wikileaks organiza a fuga de documentos ditos secretos, que são mantidos secretos de maneira ilegítima, e que mostrou o lado crapuloso, o lado mafioso, o lado criminoso de muitas atuações dos Estados. Ora, isso eles não perdoam. Bom, portanto, o Julian Assange muito cedo, eu agora obviamente não entro no pormenor das revelações que foram feitas, algumas delas extraordinárias, que mudaram o mundo. Eu penso que elas mudaram o mundo. E mudaram em particular uma coisa que é muito importante, que é a legitimidade dos Estados-nação em relação às suas próprias populações. Bom, o Julian Assange é um indivíduo um pouco comum, pela sua inteligência, pelo seu percurso individual, etc, etc. Aparentemente um gênio da informática ou do hacking ou qualquer coisa, eu não sei, eu não daria nenhum diploma a quem não conheço. O que é certo é que ele teve um eco considerável e que o Wikileaks transformou-se numa espécie de agência de revelação de segredos de Estado. Entretanto, aparece um episódio que eu considero estranhíssimo, que é o episódio sueco. Ele vai à Suécia, tem amigas, deve ser um rapaz atraente, suponho, quer dizer, tem amigas, vai para a cama com essas amigas várias vezes, porque, quer dizer, não há constrangimento. Obviamente não há nenhuma situação em que se possa dizer o Julian Assange apanhou uma senhora de surpresa nas escadas e fez-lhe mal, está a ver? Não há isso. Portanto, há relações amigáveis, amorosas, sexuais, etc., entre ele e várias raparigas, mulheres. Então, o que é que acontece? De repente, uma delas surge com uma versão que é altamente, digamos, inquietante. Quer dizer, ele teria comportamentos terríveis e tal. E nós ficamos inquietos, dizer, bom, isso são atos graves, não é? Se isso é verdade, são atos graves, não deve acontecer. E o que é que lhe terá acontecido a ele para violentar, não violar, mas violentar uma rapariga ou uma mulher, eu prefiro dizer mulher, obviamente, porque são largamente adultas, quer dizer, não são crianças, com que ele tem uma relação amorosa, mesmo que não seja, quer dizer, para se casarem, etc., relações amorosas. E eu desconfiei logo, porque o encadeamento das acusações mostrou que havia ali uma grande confusão, havia ali muita confusão. Primeiro, a denúncia não acontece logo, acontece mais tarde. Depois, a outra rapariga, porque havia duas parceiras amorosas ao mesmo tempo, a outra rapariga vem dizer coisas, dizer outra versão, etc, etc. E o que nós vemos ali é, por um lado, um vaudeville burguês, do género o ciúme de uma em relação à outra, etc. E, por outro lado, uma manipulação dessas pessoas. Agora sabe-se que, manifestamente, essas pessoas foram manipuladas pelos americanos para criar um pretexto para colocar o Julian Assange nos tribunais. E soube-se isso porque, entretanto, elas falaram. Quer dizer, uma pessoa que é manipulada por e admitamos, uma mulher sueca, normal, jovem, inteligente, que é manipulada por um serviço secreto estrangeiro, não é muito confiável para o serviço secreto estrangeiro, porque mais tarde ou mais cedo ela vai ver que foi apanhada numa rede, numa enredada, e que no fundo está a ser manipulada, e portanto tudo isso foi perdendo consistência. Primeiro foi acusado de violação, depois o tribunal, perante a evidência da enormidade, retirou essa acusação. Depois haveria apenas agressão sexual. Depois haveria, não sei se está a ver, portanto, no fundo a consistência
da acusação de primeira ordem que levou à ameaça de prisão do Julian Assange ruiu. E ficou um vago romance um pouco escabroso de relações amorosas que teriam corrido mal, e que não correram mal, aparentemente não correram mal. Bom, salvo a intervenção da polícia. Entretanto, o Julian Assange é apanhado na Inglaterra, na Grã-Bretanha, mas na Inglaterra, e é posto na prisão. Não, primeiro, ele é posto em liberdade condicional, com a condição de não sair do país, e ele refugia-se na Embaixada do Equador. A partir daí, nós entramos num pesadelo total, porque ele, com esse acto de fugir à liberdade, não respeitar a liberdade condicional, incorria uma pena de prisão de 1 ano. Entretanto, ele ficou confinado na Embaixada do Equador durante, salvo erro, 6 ou 7 anos, em condições dramáticas. Quer dizer, ele ficou preso, ficou na prisão, na Embaixada do Equador, porque ele sabia que a acusação a que ele deveria ser confrontado e os juízes e o pedido de extradição para a Suécia, etc., tinham como único objetivo extraditá-lo para os Estados Unidos. Portanto, isso desde o primeiro momento. Agora, os Estados Unidos não formularam nenhuma acusação contra ele enquanto ele esteve na Embaixada do Equador, para convencerem toda a gente que isso era um problema entre a justiça britânica e a justiça sueca. O Assange, obviamente, aceitou ser interrogado pelo juiz sueco, ou juiz ou juíza, já não sei, pela justiça sueca. A Inglaterra, em princípio, aceitou que a audição e um interrogatório fosse efetuado na Grã-Bretanha, mas essa justiça sueca nunca se deslocou. Portanto, houve ali qualquer coisa que impediu que houvesse a deslocalização da justiça sueca para vir interrogar o Julian Assange na Grã-Bretanha e que teria, eventualmente, dado lugar a um processo de instrução criminosa ou judicial ou qualquer coisa e que, pronto, teria desbloqueado a situação do Assange. Portanto, no fundo, ele cumpriu mais do que a pena. Entretanto, ele sai da embaixada em muito mau estado, porque os Estados Unidos conseguem, isto é a história que eu monto, mas tenho boas razões para dizer isto. Os Estados Unidos fizeram uma pressão enorme sobre o Equador para que eles retirassem o asilo político ao Assange. E a partir do momento em que eles retiram o asilo político, não está protegido pelo seu estatuto e é entregue às autoridades britânicas. A partir dessa altura, as autoridades britânicas podiam executar a pena que ele incorria, que era uma pena de 1 ano de prisão, por não ter respeitado tal liberdade condicional, mas ele já está na prisão há vários anos, já não sei quantos anos, mas depois de sair do asilo político, provavelmente de 3 anos. O que acontece é que eles conduzem-se em relação a esse prisioneiro de uma maneira absolutamente incrível. Quer dizer, no fundo, o que é que a acusação britânica tem contra ele? Não respeitou a liberdade condicional. Bom, é um prisioneiro de direito comum, não é um prisioneiro político, é um prisioneiro... Isso pode acontecer a qualquer pessoa a quem um juiz determina uma liberdade condicionada por exemplo, por não poder fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, em particular não poder sair do país. Bom, esse crime, ou esse delito, mais exatamente, tem uma moldura penal que é de 1 ano de prisão. Mas é 1 ano de prisão que não é pior ser condenado por isso do que por ter por ter batido numa pessoa, ou ferido uma pessoa, ou provocado um acidente grave, etc. Portanto, é direito comum. E não tem uma gravidade excepcional. Portanto, nada justifica que ele seja mantido no isolamento total, com uma possibilidade extremamente limitada de receber visitas, de receber até os seus próprios advogados,
de sair, tem apenas 1 hora em cada 24 horas para ver a luz do dia, etc, etc. Se bem, supondo que há a luz do dia na Grã-Bretanha, não é? E nós assistimos, portanto, no fundo, à destruição de um homem. Os Estados Unidos têm uma posição que é: nós damos cabo dele. Em termos um pouco grosseiros, é assim: nós damos cabo dele. Esse homem ou vai ter 99 anos ou 97 anos de pena de prisão, ou então ele vai morrer antes, o que não seria mau, porque o julgamento do Julian Assange seria um momento incrível de revelação da turpitude do Estado americano. E então, aquilo que eu penso, eu espero estar enganado, espero que seja um erro factual ou de interpretação da minha parte, o Julian Assange está condenado à morte. E ele provavelmente não vai sobreviver à situação em que está na Inglaterra. Isto é de uma gravidade extrema. Isto pode acontecer a qualquer jornalista, a qualquer pessoa que revela coisas incómodas para os Estados. Portanto, os Estados, neste momento, estão numa lógica de vingança que pode levar ou a execuções sumárias, como eles fazem, mandam um assassino qualquer a bater a pessoa, como os russos já fizeram, não é? Na Grã-Bretanha, e os americanos têm feito por esse mundo fora, e os israelitas também têm feito por esse mundo fora, ou então mantêm-nos em situações tais que eles vão morrer. Eu tenho um paralelo histórico, embora os personagens sejam muito diferentes, da maneira como um Estado e um sistema prisional destrói prisioneiros e destrói-os de propósito, mata-os sem os matar, foi o que a República Federal Alemã fez à Rote-Fraktion Armee, portanto à RAF, que era um grupo de extrema-esquerda terrorista, e efetivamente terrorista, porque utiliza-se agora o termo terrorista para tudo, não é? Quer dizer, até onde é que eu vi agora a utilização do termo terrorista foi naquela história do Sporting, de Alcochete, não sei o que, disseram que era terrorismo. Quer dizer, pronto, isso é... Bom, mas havia a RAF, portanto, a fração do Exército Vermelho, que eram terroristas e que foram apanhados e que foram condenados. Essas pessoas foram mantidas num isolamento tal que morreram todas. Umas morreram com transtornos psíquicos e outras suicidaram-se. Eu não me lembro exatamente dos nomes deles, mas havia uma que era Ulrika Maia. E quer dizer, é incrível como todos os limites que os Estados em princípio se impõem para estabelecer uma relação entre o crime e a pena estão ultrapassados. Quer dizer, neste caso dos terroristas de extrema-esquerda, havia crime, houve assassinato, etc. Portanto, houve assassinato. Têm que ser castigados. Isto é uma lógica legal, de Estado de Direito. Mas a proporção e a proporção entre o crime e a pena está estabelecida pela lei e é ditada pelos juízes, pelo tribunal. Ora, o que aconteceu foi que a polícia e as prisões, etc., ultrapassaram em muito aquilo que era o mandato que eles tinham da justiça para castigar essas pessoas. Elas tinham que ser mantidas na prisão. Mantiveram-nos no isolamento sensorial total. Isso está documentado. Eles viveram em células alcochoadas em que não havia nem som, nem luz, nem capacidade para ver o ritmo circadiano, etc, etc. Portanto, no fundo, mataram-nos. Ora, isto é um assassinato de Estado. Quer dizer, eu não tenho simpatia por pessoas que executam atos terroristas, que têm, quer dizer, uma ideologia, no fundo, fanática, quer dizer, e um assassinato é um assassinato. Portanto, numa lógica não de vingança, mas de justiça, nós temos de dizer, um crime dessa natureza, se foi comprovado, tem que ser castigado. Os Estados ultrapassaram em muito
aquilo que a justiça tinha determinado. E aquilo que está a acontecer com o Julian Assange é exatamente isso. É uma violação do Estado de Direito. Não há nenhuma lei votada naquele famoso Parlamento da Grã-Bretanha que permita este tratamento ao Julian Assange. Tanto mais que não há nenhum crime provado contra ele. À parte o delito, e atenção, é diferente, o delito de não ter respeitado a liberdade condicional. Bom, essa liberdade condicional existe aqui todos os dias, quando as pessoas têm uma pena de prisão de 6 meses com 3 meses suspensos. É uma pena suspensa. Bom, e portanto a pessoa tem uma liberdade condicional, tem pena suspensa, mas não pode fazer isto, aquilo, se é ladrão, não volta a roubar e tal. E então o que eu penso é que nós estamos perante uma viragem extremamente inquietante da relação entre os Estados-nação e as suas sociedades civis, e isso vê-se agora, por exemplo, na França. Eu faço uma relação entre o que está a acontecer em França com os gilets jaunes, com os coletes amarelos, e o que acontece com o Julian Assange e o que acontece com o Edward Snowden, etc. Isto não é um caso isolado. Não só não é um caso isolado, mas é um protótipo daquilo que se passa. Em França, houve 25 pessoas que perderam um olho, houve 5 pessoas que tiveram um membro seccionado, portanto, perderam uma mão, perderam um pé, houve 2 ou 3 mil feridos graves, mais de 3 mil prisões, centenas de condenações, por causa das pessoas manifestarem. E, portanto, no fundo, também ali a polícia teve autorização para entrar a matar, como nós dizemos num português comum. Portanto, entrar a matar, atirem para a cabeça, porque não é, digamos, estatisticamente, não era isso que devia acontecer. Com aquelas armas de bolas de borracha, etc., etc., que são extremamente perigosas e que são consideradas armas de guerra pela Suíça, esses Estados agora não hesitam em matar a sua população. Portanto, nós passamos um limite em que os jornalistas são sistematicamente alvejados pela polícia. Por exemplo, em França, há dezenas de jornalistas que foram alvejados diretamente e de propósito. Eles estão identificados, têm um capacete, estão identificados enquanto jornalistas e eles são sistematicamente alvejados. Bom, nem todos apanham, mas tem sido muito frequente. O que é que isto quer dizer? Que o acesso à informação e o acesso à produção da informação está cada vez mais refriado. E, naquele caso, é dizer vocês não podem manifestar aquilo que estão a dizer e, sobretudo, ninguém vai saber, porque os jornalistas vão ter medo de vir. Eles não podem testemunhar, não podem estabelecer, digamos, um relato daquilo que acontece, porque nós eliminamos os jornalistas. Bom, por acaso não é tão fácil a tarefa dos Estados, porque agora há os telemóveis e as pessoas filmam, etc. E, portanto, aparecem vídeos, por vezes depois das declarações do ministro, em que dizia não houve nada, não se passou nada, depois aparecem 2 ou 3 vídeos que mostram o que aconteceu. Portanto, eu tenho acompanhado o que se passa com o Julian Assange, porque há o filho de um compatriota nosso, que é o advogado Juan Branco, não sei se já ouviu falar, é o filho do produtor português Paulo Branco, que está agora a organizar o Festival de Lisboa, Sintra, etc., que é um grande produtor internacional, é português, mas casou com uma espanhola e, portanto, tem um filho que também é advogado e que se chama Juan Branco. É uma pessoa absolutamente fora do comum, de uma inteligência e de uma cultura incríveis. E então o Juan Branco é advogado do Julian Assange e é uma das pessoas que valeria a pena encontrarem, porque ele tem obviamente um grande conhecimento do dossiê, do processo, consegue de tempos a tempos ir ver o seu representado, porque ele representa o Julian Assange, mas restringem-lhe o acesso
tem muito pouco tempo e só com, digamos, com intervalos muito vastos. O Juan Branco, o que ele diz é que trata-se de um assassinato premeditado. O Julian Assange está a degradar-se, ele nem era capaz de se lembrar do seu próprio nome quando foi ouvido perante os juízes, tem dificuldade em coordenar o pensamento e muito tem ele resistido. Agora, nós estamos a assistir a um assassinato e a questão que eu ponho é a seguinte: em que medida é que a nossa sociedade, as nossas sociedades estão prontas para aceitar que isso aconteça? Porque se acontece a ele, amanhã vai poder acontecer a outra pessoa. Porquê? Porque ele é muito conhecido. Ele ainda tem alguma proteção por ser conhecido, por ter pessoas que vêm a manifestar a seu favor, e há meses, há anos que as pessoas vêm a manifestar a favor do Julian Assange, e portanto isso tem-no protegido um pouco. Mas então e os outros? Os outros lançadores de alerta? Os outros que não são famosos, que não tiveram a notoriedade que ele tem, onde é que eles estão? Eu penso que muitos deles já morreram. Portanto, nós estamos perante uma mudança de natureza do Estado-nação. E, sobretudo, há aqui um fenómeno que eu acho muito grave, é que nós temos uma imagem estática e cristalizada do que eram os fascismos. Bom, os fascismos era aquela gente toda de braço no ar e tal, aqueles entusiasmos mortíferos, mas entusiasmos, quer dizer, havia grandes desfiles na Itália com as bandeiras e tal, camisas pretas, na Alemanha com as bandeiras nazis, etc. Eram movimentos, digamos, de mobilização popular. Depois havia os fascismos cinzentos, que era o Franco e o Salazar, que era toda a gente fica quieto, não havia cá desfiles, não havia cá coisíssima nenhuma, ficam quietos, ou o primeiro que se manifesta leva castigos fortes. E portanto, essa rigidez desses regimes e dessas maneiras de manifestar, digamos, um espírito totalitário, não falei na União Soviética, mas vem a dar o mesmo, quer dizer, pronto, também era muito visível, era visível que aquilo não era um regime, digamos, aberto às pessoas e à crítica. E nós não nos damos conta que hoje o sistema totalitário vai ter uma figura completamente diferente. Vai ter um aspecto de normalidade, uma hipernormalidade. Portanto, está tudo bem, quem diz qualquer coisa desaparece, as pessoas vão desaparecer, a dissuasão de manifestar-se vai ser cada vez maior, e cada vez que vai haver um movimento que vem para a rua, que sai para a rua, etc., etc., os cabecilhas são identificados e são eliminados. Portanto, nós estamos a viver num tipo uma época histórica em que há a emergência de um novo tipo de totalitarismo, que é mantido pelos média oficiais, que é mantido pela polícia secreta, e que é mantido justamente pelo sistema de vigilância universal. O seu telemóvel, quer dizer, a mensagem que me mandou já está registada. Felizmente que ela não tinha nada de subversivo. As nossas comunicações são escutadas. Antes o segredo das comunicações era um dos direitos dos cidadãos. Isso acabou. A privacidade da vida das pessoas desapareceu. Agora podem ser vasculhadas como se quer. Em Espanha, acho que recentemente, o Centro de Estatísticas do Estado declarou que ia tomar conta de todos os telemóveis de Espanha, mas era só para ver quantos eram e onde é que eles se encontravam. Portanto, eles têm a capacidade para tomar conta dos telemóveis das pessoas. Por um lado, os Estados têm nessas tecnologias uma maneira de controlar a massa e, portanto, de controlar um grande número de pessoas simultaneamente. Com o sistema de data mining, eles conseguem tratar
volumes de informação absolutamente astronómicos e por outro lado, esses meios de comunicação também podem transformar-se em instrumentos de resistência à opressão. Pronto. Eu sei, e toda a gente sabe, que há redes criminosas que, sei lá, que fazem tráficos de pessoas humanas, de humanos, tráfico de droga, de armas, pronto. Esses meios criminosos, ou até branqueamento de capitais, etc, etc. Portanto, esses meios utilizam, de facto, as comunicações, as telecomunicações e a informática, etc, para camuflar para executar os seus negócios e para as camuflar. Mas há, por outro lado, um movimento cidadão de construção de instrumentos que nos coloca, em parte, ao abrigo desse controle. E, portanto, pode haver uma utilização virtuosa da encriptação da informação e da constituição de redes de entreajuda, de entreajuda mesmo que pareça simples, pessoas que estão sozinhas, que têm dificuldades, essas redes de entreajuda, e o Estado não tem nada que saber disso, porque o Estado ou intervém para socorrer as pessoas em dificuldade, o que ele não faz muitas vezes, ou então não tem nada que saber disso. E por outro lado, quando as pessoas organizam um protesto ou que emitem opiniões, mesmo o simples facto de emitir uma opinião crítica em relação a um governante ou a um acontecimento, etc., já pode designar a pessoa como, pode lhe dar, como na China, um mau ponto, já é um cidadão que perdeu 2, 3 pontos, etc., até que se torne um mau cidadão. E, portanto, alguém que vale a pena vigiar de mais perto. Eu penso que essas aplicações podem constituir a base para movimentos de resistência. A resistência a quê? À opressão, no fundo. E o que é curioso é que essas redes de resistência são o equivalente da resistência passiva de antes das redes informáticas. Antes havia os sit-ins, havia a desobediência civil, isso continua e, aliás, é muito bem que continue. Mas agora há outra maneira de resistir, é criar redes de comunicação em que, por exemplo, é permitido falar. Eu penso que uma das coisas que as pessoas não se dão conta é que, com a história do Julian Assange e do Snowden, dois polos, digamos, dessa cruzada, se pode dizer, nós ficamos com a sensação que a NSA americana ou o KGB, o FSB, pronto, que foi o sucessor, ou qualquer serviço secreto dos Estados, pode controlar as nossas conversas. E se nós emitimos uma opinião pouco ortodoxa, ou dizemos uma asneira que pode ser grave, dizer eu até fazia isto, um desabafo, eu até fazia aquilo, etc. Isso pode ser utilizado contra a pessoa. Ora bem, a autocensura provoca um isolamento das pessoas na sua própria mente. E as mentes não se desenvolvem se não comunicam. Eu penso que isto é uma verdade quase absoluta. Bom, nós, se não podemos trocar impressões, discutir, ter divergências, ter controvérsias com pessoas, e de maneira livre, o nosso pensamento estagna. Nós deixamos de ser capazes de pensar se não temos interlocutores. Isto é uma verdade, digamos, de base. Não sei, toda a gente se dá mais ou menos conta disso, mas se nós colocarmos esse problema, por um lado do segredo de Estado e por outro lado da vigilância de Estado, no mesmo tabuleiro, nós temos que ver que a única maneira que nós temos para resistir a procedimentos hediondos como o que estão a ser feitos em relação ao Assange, a nossa maneira é continuar a falar entre nós. Eu não sei o que é que a Sandra pensa exatamente disto ou daquilo ou daquele outro. Eventualmente até não preciso de saber, mas se eu quiser saber, eu preciso que a Sandra me possa dizer. Se os meus amigos já não podem falar comigo porque estão a ser escutados, nós voltamos ao tempo do Salazar.
e ao tempo das ditaduras, digamos, em que a ditadura era feita à mão, está a ver, à mão ou à espingarda, para uma ditadura que é feita pelos meios de comunicação. Eu penso que um dos terrenos de resistência que pode ser desenvolvido é a criação de laços, criação de redes, ter laços de confiança com as pessoas. A confiança pode ser traída, porque aliás só a confiança é que pode ser traída, não é? A desconfiança não. Mas temos que aceitar que a confiança possa ser traída. E, portanto, criar, digamos, redes horizontais, informais, em que uma informação fidedigna, digamos, criada ou conhecida por uma pessoa pode ser repercutida, isso é extremamente eficaz nos movimentos de resistência. Eu penso que nós temos que comunicar frente a frente, ter as pessoas físicas ao nosso lado, à nossa frente, etc. Eu acho que isso é muito importante. Mas, como a época mudou, nós temos também que ser capazes de utilizar esses meios de comunicação para ter debates livres, está a ver? Eu acho que isto é extremamente importante. Eu sou um intelectual e tenho a impressão que privilegio o debate e a troca de ideias, mas não, nós somos apenas o sintoma de uma verdade muito mais alargada, que é que sem trocas genuínas, livres, em que é possível dizer asneiras e dizer enganar-se, está a ver o que eu quero dizer? Ou zangar-se, mas livremente, sem ter medo que qualquer palavra que nós pronunciemos será utilizada contra nós, isso é absolutamente essencial. Eu vi que recebi há pouco tempo notícia de um sistema que está a ser implementado na Catalunha, que se chama Tsunami Democrático. Tsunami Democrático. É uma ideia muito interessante. Que é um sistema informático que permite comunicar entre as pessoas instantaneamente e desaparecer. Do género, eles organizaram, vamos todos ao aeroporto de El Prat. Vamos ao aeroporto de El Prat. Pronto, e depois desaparecem. Já não há comunicação, etc. E as pessoas vão ao aeroporto de El Prat e invadem o aeroporto, bloqueiam tudo. Não sei, vários milhares de pessoas. Portanto, não há nenhum organizador, não há... mas quem é que diz vamos ao aeroporto de El Prat? Bom, são grupos que não há chefes, está a ver? E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que só com sistemas completamente encriptados e inacessíveis por um tempo à vigilância dos Estados é que é possível tomar digamos, decisões coletivas, eventualmente não criminosas, porque ir ao aeroporto manifestar é um direito. Eles podem manifestar nas Ramblas, podem manifestar no Porto, ou então no aeroporto. Bom, não houve violência, não houve estragos, não houve coisíssima nenhuma. O que houve foi um tsunami. É o efeito como é que é? O vaso que enche e desborda, entorna, e a polícia, quer dizer, não tem nada a fazer, quer dizer, estão ali as pessoas, não estão a fazer mal nenhum, etc. Portanto, no fundo, ter a possibilidade de utilizar os meios de comunicação para estabelecer ligações, e são laços, no fundo são laços. Nós podemos, durante anos, discutir com certas pessoas sem as encontrar, infelizmente, mas quer dizer, se uma se encontra na Sibéria e a outra na Terra de Fogo, é difícil, quer dizer, sem ter uma pegada de carbono muito grande, comunicar. E, no entanto, temos os mesmos problemas. E eu acho que isso é fabuloso. Nós estamos a ver o que acontece. De uma ponta é Hong Kong, na outra ponta do Pacífico, no Chile, na outra ponta do continente americano, no Brasil, na Colômbia, na Bolívia, etc. E na Europa temos também uma quantidade de coisas, quer dizer, no Iraque, no Líbano, etc. Portanto, no fundo, há falou-se muito dos coletes amarelos.
não sei se reparou que os coletes amarelos manifestavam todos os sábados. Foi o 53º sábado, anteontem. Há 53 semanas que eles manifestam. E o sábado, para os europeus, mais ou menos de religião de origem, cristã, etc., e sobretudo, mesmo que sejam laicos, a organização da vida é o sábado e o domingo, é o fim de semana, não sei o quê. Na Argélia, eles já vão, acho que é na 30ª semana, umas sextas-feiras. E todas as sextas-feiras eles estão na rua. Portanto, o modelo é o mesmo, o contexto cultural parece ser muito diferente, etc., etc., mas eles mudam do sábado para a sexta-feira. Isso é uma diferença muito interessante. É o dia de descanso, é o nosso domingo, no fundo, a sexta-feira. Esses são modelos horizontais que têm uma fragilidade muito grande, que é que, como não há chefes, depois não há organização e não há acesso ao poder. Mas essa fragilidade também é uma força, porque é um reforço da sociedade civil. É magnífico ver que o Juan Branco está a defender o Julian Assange e está a defender os coletes amarelos que foram interpelados, espancados pela polícia e acusados de espancar a polícia. Não é? É a mesma coisa. Está a ver? O abuso do direito, o abuso da lei. Agora há um termo muito engraçado que é law bashing. É o abuso da lei. Quer dizer, é um uso abusivo da lei. E esse uso abusivo da lei está-se a tornar uma regra. Portanto, há toda a coerência e toda a lógica em que o advogado Juan Branco, que defende Julian Assange, defende também os coletes amarelos, gente muito mais modesta, que não é conhecida, são desconhecidos, que foram apanhados pela polícia, que foram espancados pela polícia e que são acusados de coisas muito feias e que ele tem provas com os vídeos, etc., que eles não fizeram nada. Podcast podem ser limitados, mas não importa, não tem problema nenhum, porque isso cria uma comunidade. Pode ser uma microcomunidade ou uma mesocomunidade, pouco importa, quer dizer, mas o reforço da resistência da sociedade em relação ao abuso do Estado é o reforço da sociedade. A melhor resposta é o reforço da sociedade. E como é que uma sociedade se reforça? Criando laços entre as pessoas. Laços de solidariedade, laços de amizade. Eu tenho acompanhado o movimento dos coletes amarelos e o que eles dizem, e é muito interessante, é gente modesta, como se costuma dizer, são ou trabalhadores, desempregados, reformados, etc., mas pessoas da província, não são os parisienses, como eles costumam dizer, não são. São pessoas, o francês médio, que não existe, obviamente, mas pessoas, pronto, de todas as idades, de todas as classes sociais, etc. O que eles dizem, nós redescobrimos a solidariedade e a fraternidade. É muito comovente ver aquelas pessoas dizer, nós vivíamos aqui, estávamos todos isolados, não nos falávamos, encontrávamos nos supermercados, sabíamos que era um vizinho, fazíamos um sinalzinho da cabeça e tal. Agora nós vamos dar um beijinho, vamos dar um abraço, saber como é que está a família, etc. Portanto, criou-se, e eles dizem, são muito numerosos a dizer isso, independentes, porque as pessoas não comunicam obrigatoriamente do sul da França ao leste da França, etc. Muito numerosos a dizer, redescobrimos a fraternidade e a solidariedade. Ora, isto é um reforço considerável do tecido social, e isso é que é a verdadeira resistência ao sistema. Uma sociedade que está viva, em que a fraternidade, a solidariedade, os laços afetivos, também há conflitos. Quer dizer, o mundo não é só cor-de-rosa, mas criar laços e assumir ao mesmo tempo a fraternidade e alguma irritação, alguma desavença, etc. As relações entre pessoas são obviamente complicadas, mas o que eles extraem, e não sou eu que extraio, o que eles extraem da experiência de quase um ano nas rotundas e nas manifestações, etc., redescobriram a fraternidade e a solidariedade. Isto é belíssimo.
Ao contrário, nós temos nas redes sociais, não é, que as pessoas discordam e o diálogo é cortado. Pois, depende. O Facebook é terrível para isso, quer dizer, eu acho que é uma ferramenta diabólica. Agora, não há substituto. Que eu conheça, não há substituto. O Facebook, ainda por cima, é amnésico, não sei se já reparou. Se eu puser um post hoje e deixar passar um mês ou dois, eu já não o encontro. E os meus amigos que gostaram ou que puseram um comentário, etc., já não podem encontrar esse post nem voltar a estar. Aquilo é um sumidouro. Não sei se já reparou. Depois, de tempos a tempos, generosamente, your memories. O raio que os parta, quer dizer, my memory pertence-me a mim, quer dizer, não é? E é uma coisa, é espantoso. Eles têm-nos. Porque eles vão ver o que foi posto há 3 ou 4 anos. Mas nós, se quisermos ir ver os nossos postos há 3 ou 4 anos, não conseguimos. Ou então é extremamente laborioso. Já o e-mail, certos fornecedores de e-mail, nós podemos fazer uma pesquisa num e-mail que temos há 4 ou 5 anos e encontramos. No Facebook é um sumidouro. Ele torna-nos amnésicos e adictos sempre à novidade, à diversidade, à variedade, etc., de coisas insignificantes. Portanto, isso não dá, essa parte não dá. O que dá é o género, os podcasts ou, digamos, as comunidades, os grupos do WhatsApp também. Eu não pratico, mas é interessante. O que eu penso é que nós entramos numa época em que, digamos, os mais velhos, que tiveram uma experiência de viver em ditadura e de ter que se opor a uma ditadura arcaica, artesanal. Eu gosto muito deste termo, quer dizer, era feito à mão, está a ver? Quer dizer, os polícias iam bater nas pessoas, em casa, iam-nos buscar a casa, batiam-nos e tal. E agora nós estamos num ambiente em que os jovens não se dão conta. Muitos jovens não se dão conta. Isso está a mudar. Está a mudar porque nas manifestações vê-se cada vez mais gente jovem que nunca tinha manifestado. Eles estão a descobrir que têm que se confrontar com um sistema gigantesco de controle, etc, etc. Agora, eu não sou pessimista, eu penso que nem otimista. Penso que nós não temos escolha, não temos alternativa. E em relação ao caso como do Julian Assange, para voltar a ele, eu não sei o que é que nós podemos fazer, à parte fazer justamente os debates, as discussões, a troca de informações e difundir tudo aquilo que é possível sobre o tratamento que lhe está a ser infligido, porque eu acredito, talvez seja ingenuidade, que muitas pessoas confrontadas com a realidade dos factos, não é com opiniões sobre o que é a justiça britânica ou americana, etc., mas com a realidade dos factos que estão a acontecer, muitas destas pessoas têm um arrepio moral, dizem, não, isto não é possível, isto não é permitido, não pode ser permitido, porque se isto é permitido, então, se a justiça, a polícia britânica e americana podem fazer o que querem, então aí as coisas estão muito mal, e aparentemente estão muito mal. Mas como é que as pessoas tomam consciência disso? É com um trabalho como o seu, não sei quem ouvirá, etc. Espero que seja o máximo de pessoas envolvidas, mas é com esse género de trabalhos que nós temos que nos opor. Temos que resistir, no fundo, quer dizer. Eu penso que há uma componente moral muito importante. Eu estive a falar de política, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, os Estados, etc. Mas eu penso que a ruína desse sistema de opressão virá de uma oposição moral. Será uma ruína moral. E por conseguinte, política. Não sei se está a ver. Quer dizer, o século XXI vai ser um século do acordar moral.
Nós talvez não tenhamos conhecimentos políticos, não compreendemos muito bem aquelas esferas diabólicas que nos manipulam, etc. Mas temos uma mola interior, moral, e essa é que é preciso manter completamente. É que é a imoralidade do sistema que vai deitar o sistema abaixo. Não são nem espingardas, nem bombas, nem nada. É a derrota moral do sistema. E eu penso que isso está a acontecer. Não sei se já reparou nos inquéritos que têm sido feitos sobre a legitimidade dos média. Acredita no que dizem os média de massa, etc, etc. Há 11% das pessoas que dizem que acreditam, que pensam que aquilo é verdade. Acredita nos políticos, há 22% de pessoas que acreditam nos políticos. São capazes de ser os próprios políticos. Mas eu penso que não é mais um engano, porque os políticos não acreditam neles próprios. Isso vê-se todos os dias. Portanto, os franceses diriam décrochage, esse desligar moral da sociedade civil em relação aos poderosos, ao Estado, é um acontecimento de grande importância. E para os próximos 20 anos eu prevejo, quer dizer, tenho uma bola de cristal ali ao lado, eu prevejo que seja nesse terreno que as coisas vão evoluir mais. Revolta moral.